Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor com a nossa adoração. E Ele está preparado para receber aqueles que estão aqui, você e eu, para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor Jesus é o primeiro e o último, é o melhor das nossas vidas, e que seja um tempo muito precioso. Eu convido você para que juntos possamos ler os Salmos de número 27. Então, se você puder acompanhar comigo, nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. E se você puder, então, nos ajudar na leitura, como participação de toda a igreja, Salmos de número 27. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. E nós vamos ler todo esse salmo que tem como título: Com Deus não temeremos. Com o Senhor Jesus não temeremos. Amém. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, e no interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, e eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com a ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes e nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Glória a Jesus. Há boas razões para nós adorarmos ao Senhor nesta noite. Enquanto isso, nós vamos esperar. Eu não sei como está o seu coração, quais são as expectativas dessa semana, mas nós estamos aqui consagrando as nossas vidas, nós estamos aqui para adorar o Senhor e consagrar os primeiros momentos dessa semana. Então, anima-se, fortifique-se o seu coração naquele que está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa história. Você crê assim? Então, se você pudesse colocar de pé, por gentileza, para nós orarmos ao Senhor, em gratidão, em adoração, e engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. E esse tempo seja especial para você agradecer, né? Agradecer ao Senhor pela sua bondade,
pela riqueza que Ele tem derramado sobre nós, não apenas dos recursos que nós temos acesso, mas muito mais do que isso. Então vamos agradecer ao Senhor. Vou convidar o Simão para orar ao Senhor Jesus, e logo em seguida nós estaremos entoando louvores ao nosso Deus. Deus amado, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado a Deus por estarmos aqui na tua casa, Pai, nesta noite. Queremos oferecer nossas vidas diante do Senhor em louvor e adoração. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do louvor. Então nós cremos que tu estás aqui. Não estamos aqui orando ao vento, cantando ao vento, mas com plena certeza de fé que tu estás aqui nesta noite. Nós queremos derramar o nosso coração na tua presença, Senhor. Oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo, agradável, Senhor. Olha para cada um que entrou aqui neste lugar, Senhor. Que teu Espírito Santo possa passear neste lugar e tomar conta deste ambiente aqui, Senhor. Que possamos sentir a tua presença nesta noite de um modo muito especial. Quero colocar a vida de cada um que entrou aqui neste lugar. Abençoa, Pai, os corações aqui presentes. Se porventura tiver alguém aqui nesta noite preocupado, cansado, desanimado, que teu Espírito Santo possa renovar nesta noite, em nome de Jesus. Olha para nós que carecemos da tua graça, carecemos, ó Pai, da tua misericórdia nesta noite. Tu és a razão porque nós estamos aqui, e queremos nesta noite lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Recebe todo louvor, toda adoração e a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do Senhor, né? Como é bom aprendermos, lermos a palavra, ouvirmos o Senhor falar conosco, né? Estava lendo hoje em João, né? João 20, e aí Jesus fala para Tomé: Tomé, você crê porque está me vendo, mas bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creem. Então esses somos nós. Nós não vimos o Senhor, um dia veremos, face a face, né? Mas a gente crê no Senhor, na palavra, nas promessas, e porque Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. É tudo de mais precioso que qualquer um de nós podemos ter e receber. É a presença do Deus Altíssimo dentro de nós, nos direcionando, nos guiando, nos conduzindo em todas as coisas. E aí nós não seremos enganados, não seremos entregues a esse mundo, porque o próprio Espírito de Deus é que nos conduz, amém? Aleluia. Então se renda na presença do Senhor. Como nós acabamos de ler na palavra, tenha bom ânimo, não se entregue aos momentos de dificuldade, às tristezas, às decepções, às frustrações. Não se renda na presença do Deus Altíssimo. Louve ao Senhor, entregue o seu coração, porque o Senhor está aqui para te ouvir e receber o seu louvor, amém? Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Deus. Recebe a nossa vida nesta noite. Aleluia, Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Recebe a nossa vida, Senhor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra
em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, aleluia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Recebe a nossa vida, Senhor. Aleluia. Cumpra em mim o teu querer. Diga isso pro Senhor. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Recebe a nossa vida, recebe a nossa vida ao Senhor nesta noite. Olha para nós, Pai, recebe todo o louvor, honra e glória em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui nesse lugar. Que Deus quer de cada um de nós, Ele quer de você, de cada um de nós nesta noite, quer de mim. É rendição. Essa palavra rendição, ela tem um significado, ela tem um peso muito grande. Quando eu me rendo, eu estou dizendo para o Senhor, o que é uma rendição? Vamos entender isso. Quando você se rende, é porque você não tem mais forças. Quando você se rende, é porque você está se entregando. Isso é se render. Agora, quando você se rende diante do Senhor, você está dizendo para Ele: Senhor, não quero mais lutar com as minhas forças. Eu não quero mais tentar compreender aquilo que eu tenho vivido. Eu não quero compreender humanamente falando, mas eu quero entregar a minha vida no teu altar. Quando você se rende, você está dizendo: Senhor, eu sei que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável, ainda que eu não consiga compreender a tua vontade. Queridos, nós somos limitados e nós não conseguimos compreender o que Deus talvez está fazendo. Mas quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele está dizendo que todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos convida nesta noite a nos render diante do Senhor. Se rende diante dEle, se rende na presença dEle nesta noite. Abra o teu coração e começa a cantar e a louvar e a entregar a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Diga isso para o Senhor nesta noite. As minhas mãos purificar meu coração, eu ando em tudo. É Deus. O que tu tens pra mim. Eu creio, Senhor. Aleluia. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu.
tua presença nós estamos, Senhor da igreja. Meus momentos E os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou totalmente, Senhor. Vem nos ensinar nesta noite a nos render. Eu sou teu e tu és meu. eis-me aqui, Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor, por aquilo que tu és. João tem uma visão ali no Apocalipse de adoração. João tem uma visão onde os anjos adoram o Senhor, os anciões adoram o Senhor, onde o povo de Deus adora o Senhor, onde nós vamos passar a eternidade um dia com Jesus Cristo. Mas a boa notícia é que estar na presença de Deus não é só lá, é aqui.
Ele está aqui nesta noite para ser adorado, querido. Ele está aqui para ser tocado pela fé. E quando nós adoramos, a Bíblia diz que quando você adora o Senhor, quando você louva o Senhor, as coisas acontecem. Quando você adora o Senhor, o mundo espiritual se move. Ele se move, querido. Então eu não sei como está o teu coração, talvez pesado com alguma coisa, mas eu sinto-me desafiado nesta noite a adorar o Senhor. Adore o Senhor independente de qualquer situação. Adore o Senhor. Quero convidar você a levantar sua mão quando você canta e começa a adorar aquele que é santo, aquele que reina para todo sempre, aquele que domina todas as coisas, aquele que chama à existência as coisas que não são para que sejam. Este é o nosso Deus. Então adore esse Deus. Aleluia, Senhor Jesus, nós te adoramos. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia. Deixa descer o céu nesta noite, Senhor, no meio da tua igreja. Poderoso Vem Senhor, curar, transformar, Deus. mudar, regenerar, Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo, Aleluia. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh Senhor, seja adorado o seu nome nesta noite, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja e vem nos ensinar, Senhor, a te adorar. Vem derramar o teu Espírito nesta noite sobre nós. Vai enchendo a tua igreja, Senhor. Vai enchendo os corações aqui. Vem nos ensinar a te adorar nesta noite, Senhor. Porque tu és santo,
Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno de louvor, digno de adoração. Aleluia! Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia! Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só a igreja vai cantar que Ele é santo. Só a igreja declarando a santidade do Senhor. Santo. Te adoramos, Senhor. Derrama Teu poder sobre a Tua igreja. Faz o céu descer nesta noite, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Tu és santo. Santo, 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 santo. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Recebe todo louvor, recebe toda honra. É totalmente Tua, todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, irmão, pode sentar. Deus abençoe. Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração, gostaria de compartilhar com você uma promessa bíblica de Efésios 3:20. Se você puder abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar no telão, nós vamos ler Efésios 3:20. Vamos ler todo mundo junto numa só voz? Vamos lá? Está na tela. 3, 4. Glória a Jesus. Você crê nisso? Essa é a palavra do nosso Senhor Deus. E o prazer de participar do reino, tanto o prazer de receber suas promessas, é o prazer de participar do reino, contribuir na casa de Deus. Então, quando nós partimos por esse princípio de contribuir na casa de Deus, não começa apenas na iniciativa de contribuir, mas ele começa num coração grato, num coração. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza, né? E esse é o momento do culto que não nasce da pressão, não nasce da obrigação, não nasce do medo, não nasce do constrangimento. Existe uma entrega que nasce da gratidão. Gratidão por aquilo que Deus já está fazendo há muito tempo em nossas vidas. Todo recurso dado por cada um de nós, pelo cuidado diário, pela provisão dEle, por ser um Deus que tem se revelado dia após dia em nossas vidas. Por isso que nós contribuímos, por isso que nós semeamos na casa do Senhor. Através das nossas contribuições, nós fazemos como ato de adoração, como ato de gratidão e de alegria.
Então, se você trouxe a sua oferta, se você trouxe nesta noite o seu dízimo, que possamos orar ao nosso Deus, consagrando esse momento, que também é um ato de glorificarmos ao Senhor. Pai querido, Pai celestial, eis a tua igreja, aqueles que nesse momento estarão contribuindo com as suas ofertas, como ato de semente no teu reino, e também como aqueles que estarão dizimando, ofertando, como ato de fidelidade diante do Senhor. Nós sabemos que tudo provém de Ti, e nós fazemos com o coração grato pela Tua fidelidade. Nenhum constrangimento há no nosso coração, e pelo contrário, fazemos isso com alegria, pois Tu és aquele que tem sido revelado todas as manhãs, desde o amanhecer ao anoitecer. O Senhor tem sido Jeová Jirê, o Senhor que tem providenciado todas as coisas, e nós fazemos isso com alegria. Mas porventura, se há algum irmão ou irmã que não pode fazer isso nesta noite, ó Pai, por alguma razão, situação financeira, ou por questão de não haver trabalho no momento, que o Senhor possa abrir as portas de emprego nesta noite, e que elas sejam alcançadas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e sentir nos seus corações o prazer de ofertar, de participar do Teu reino de alguma forma. Nós consagramos esse momento para Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos contribuir. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto deu vão amigo, e só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, nós vamos ler uma porção da palavra que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 47. Uma história conhecida. Provavelmente você já deve ter ouvido essa história, lido essa história várias vezes, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então nós cremos que a palavra do Senhor tem algo especial para a sua vida. E nós entendemos que toda a palavra liberada sobre as nossas vidas tem um objetivo. Para alguns aqui Deus vai renovar sua esperança. Para outros Deus vai trazer correção, para que você e eu possamos estar na direção certa.
Para outros, a palavra de Deus vai trazer edificação, combustível da parte do Senhor. Mas fique atento, porque pelo menos umas 2 ou 3 coisas Deus tem para revelar aos nossos corações. Você crê assim? 1 Samuel 17, 32 ao 47. Eu vou ler e você seja os meus olhos aí, acompanhe comigo. E se você puder, complete o texto quando eu precisar. A história de Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua... Davi respondeu: este é teu servo. Apacentava ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele e batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com... Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo que estava sobre si, e pegou o seu cajado na mão, e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. E o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, e tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo a Davi, desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse então a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi. Mas disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. E hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu a matarei, e cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em... Que saberá que há Deus em... Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando chegar o momento decisivo, não é a aparência, é a comparação, irmãos, ou a força humana que sustenta o servo de Deus. Essa história você conhece, Davi e esse filisteu que é mais conhecido como Golias. O servo de Deus, ele se coloca à disposição para enfrentar uma causa que ele
considera importante e urgente. E nós, olhando para esse texto maravilhoso de superação, de resiliência, de contentamento diante de uma situação onde era improvável vencer um gigante, era improvável vencer Golias, porque muito provavelmente você deve saber que a altura dele era aproximadamente aí 2,93 m, 94 de altura. Davi tinha 1,62 m, 63 ali, pesava no máximo 65 quilos, 70 quilos. Então imagina a diferença era enorme. As pessoas assistem poucos minutos de um filme de superação, ou até mesmo, nós estamos na época da Copa do Mundo, assistem, por exemplo, uma partida e consegue ver gol, consegue ver um erro, consegue ver comemoração, consegue ver até inclusive uma derrota. Hoje tivemos a primeira derrota das chamadas 16 avos, né? Amanhã é o Brasil. E tem alguns irmãos que vieram aí já, né, representando a bandeira brasileira de verde. Eu vim de verde, né? E de amarrão também, né? Para diferenciar um pouco. Mas a gente vê as pessoas vibrando. Mas existe algo que ninguém vê, irmãos. O que acontece antes daquele momento, daquele jogo, daquela história que está sendo narrada. Ninguém vê os dias repetidos. Ninguém vê os treinos. Ninguém vê aqueles momentos que nós não somos aplaudidos. Ninguém vê, irmãos, os momentos de renúncia que nós temos. Que muitas das vezes que dar diante da vida. Ninguém vê as correções, os bastidores, e isso também acontece na vida de qualquer um de nós. Muita gente olha e pensa, como essa pessoa conseguiu fazer isso? Como que essa pessoa conseguiu chegar até um determinado momento e superar algo que seria improvável? Muitos de nós aqui temos uma história de superação. E ao olhar para trás, nós podemos considerar que foi a ajuda de Deus. Foi o Senhor que nos sustentou, foi Ele que nos fortaleceu. O problema é que há pessoas querendo viver, irmãos, grandes momentos, sem construir uma vida de comunhão e de profundidade com o Senhor. E essa é a diferença de Davi para um gigante que estava afrontando o povo de Israel. O coração de Davi era um coração voltado para ao Senhor. Em todas as vezes nesse texto que nós lemos, ele tinha um objetivo. E o objetivo não era assim, eu tenho que destruir esse gigante porque eu sou bom. Eu tenho que destruir esse gigante porque eu sou inteligente o suficiente. Esse exército aí que foi escolhido, que Saul escolheu, não está com nada. Ele não disse isso em nenhum momento. Ele viu uma causa, ele viu uma situação que precisava e ele tomou coragem. Porque gigante estava afrontando o Deus de Israel. Não era o povo simplesmente de Israel, mas era o Deus de Israel. Nós queremos enfrentar crises, mas não queremos tratar o coração, irmãos. Nós queremos carregar responsabilidades, mas nós não queremos obedecer nas pequenas coisas. E Davi nos ensina que é muito importante obedecer nas pequenas coisas. Antes de ele ser rei, como você conhece a história, muito provavelmente, que ele se tornou rei de Israel, ele era pastor de ovelhas, e ele teve a capacidade, a coragem para proteger o rebanho dele. Matando quem? Um urso e um leão.
Tem situações na nossa vida, irmãos, que nós precisamos entender. Tem problemas que representam na nossa vida como um leão. São aqueles problemas, né, que, como um leão mesmo, ágil, feroz. Outras vezes como um urso. Problemas representados como um urso gigante. Tem problemas também assim pesados, difíceis de enfrentar, mas tem outros que são como gigante. Níveis diferentes, com situações diferentes. Nós queremos entrar no vale, mas não queremos nos preparar no secreto. E essa batalha foi construída no vale, e o vale representa os momentos de prova da nossa vida. Tem momentos que nós estamos em cima, nos montes, nos lugares altos, mas tem dias que Deus permite que nós estejamos nos lugares baixos, nos vales, para enfrentar as provas. E eu quero já adiantar e dizer para você que muitas das vezes nós estamos no vale e Deus tem um propósito para que nós possamos crescer no vale. Ele não nos leva lá por acaso, Ele tem sempre um propósito. Não para a nossa destruição, para o nosso crescimento. E eu quero aqui afirmar, em nome do Senhor Jesus, que é no vale que se tem as maiores vitórias. Não é nos lugares altos. As pessoas acham que é isso. Eu preciso estar num status, num lugar muito alto, e não há problema nenhum sobre isso. Conquiste, você pode construir os seus sonhos, pode estar lá, mas quem está lá em cima tem que se preocupar mais em não cair do que exatamente estar enfrentando de conquistar grandes vitórias. É no vale que se tem grandes conquistas. Esse termo, você pode olhar por todas as Escrituras. Nós precisamos ter uma intimidade com aquele que nos chamou. O Senhor te privilegiou, querido irmão, irmã. Você pode ter certeza que o Senhor quer te usar. Todo mundo precisa de um ministério. Todo mundo precisa servir a Jesus. Davi entendeu que o objetivo dele não era, ele nem sabia que se tornaria rei, ele era apenas pastor. Esse é o meu objetivo, e eu como pastor, eu vou proteger os meus irmãos, eu vou proteger a minha nação, que teme ao Senhor Jesus. Ele tinha um objetivo claro. Então, quando nós encontramos objetivo, quando nós encontramos identidade, quando nós encontramos esse princípio da vida, nós vamos resolver a questão que muitas das vezes nos apavora. A questão de resolver a seguinte pergunta: o que é vencer na vida para você? O que é vencer na vida para você? A gente precisa definir o que é isso, porque muitas das vezes nos confunde essa sociedade que muitas das vezes, dos negócios, dos business, tem uma confusão de achar que vencer na vida é quando se tem tudo, mas se nós não tivermos o Senhor Jesus, nada adianta. Conforme o texto que eu sempre declaro aqui em Atos 17, 28, nele nos movemos, vivemos e existimos. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada se Deus não nos der o dom da vida. Quando compreendemos essa história, não é sobre competição, não é sobre aquele momento da vida em que você percebe que pode conquistar as coisas, mas é uma situação onde você pode superar situações muito mais além da sua capacidade de achar que são os recursos que vão determinar a solução de uma conversa difícil, a solução de uma escolha moral, a decisão
e a convicção de estar diante do Senhor e vencer uma tentação, uma crise dentro de casa, uma responsabilidade que chegou a você e que você não consegue mais suportar, uma porta que exige maturidade, uma situação em que você precisa se posicionar. E a pergunta é muito clara no nosso dia, no nosso tempo: o que sustenta alguém quando chega a hora de entrar no vale? O que sustenta você? O que faz você chorar? É a presença de Deus que te constrange, ou são as coisas dessa vida? Se todo sonho que você tiver não estiver consagrado ao Senhor, tudo será em vão. Nós podemos ser bênção onde Deus está nos inserindo. Quem é professor pode ser bênção lá na sua função. Quem é médico também pode ser abençoado ali e abençoar vidas. Quem é advogado, quem está trabalhando no seu dia a dia, na fazenda, seja lá o momento que estiver, pode ser um canal de bênção, favor divino naquele lugar, porque o seu coração está voltado para o Senhor. O vale revela o que foi construído antes. Se nós não nos prepararmos para o vale, e se a nossa convicção não for o Senhor, algo vai acontecer lá. E nós somos alimentados pela sua palavra para definir isso com clareza. Se Cristo não faz parte do nosso dia a dia, ou se Ele faz parte só de certos momentos, não faz sentido. Então toda a nossa caminhada, eu me lembro que quando eu comecei no meu trabalho na Cargill, o meu coração não estava exatamente, e eu confesso e abro o confessionário que eu estava muito feliz de ter a minha carteira assinada, mas o meu coração, irmãos, não estava no salário do final do mês, por mais precioso que seja o salário, porque o trabalhador merece o salário. O trabalho dignifica o homem na sua posição e na alegria, onde ele está. E eu sempre tive no meu coração de estar inserido naquele lugar para ser bênção, mais do que exatamente eu poderia receber. Se o nosso coração não for voltado para essas coisas, a gente vai trabalhar infeliz, a gente vai para um relacionamento infeliz, a gente vai ficando empurrando as coisas com a barriga, mas quando há alegria do Espírito Santo na nossa vida e uma convicção, nós vamos enfrentar os gigantes e os gigantes vão ter que cair. Você crê nessa palavra? De um lado o exército de Israel, do outro lado o exército de Filisteu. De um lado e de outro, e a batalha no vale. Entre os dois exércitos havia um vale. E naquele vale aparecia Golias, um guerreiro experiente, e um guerreiro que estava desafiando, afrontando. Quantas vezes, irmãos, as pessoas que são tomadas pelo inimigo das nossas vidas tentam nos afrontar? Por que você é cristão? O que é que você agora, você está envolvido com as coisas da igreja? As pessoas afrontam, como se isso fosse coisa de outro mundo, mas pelo contrário, as pessoas podem afrontar, mas elas vão ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Se esse é o seu desejo de estar no centro da vontade do Senhor, elas vão ver a glória de Deus no seu rosto. Durante 40 dias, irmãos, ele vinha pela manhã e pela tarde, e ele insultando e desafiando o povo de Deus, de manhã e de tarde, 40 dias.
Existem batalhas que vão durar um período, mas eu quero te dizer que nem toda batalha dura para sempre. Nem toda luta dura para sempre. Há um limite para o sofrimento. Então aguenta firme. O Senhor está te sustentando. Existe mais de 365 vezes registrado na palavra de Deus a palavra não tenha medo. Não tenha medo, querido irmão, irmã. Eu não sei o que você está enfrentando, quais são os desafios, mas não tenha medo. O Senhor Jesus está vendo o seu coração, e se você colocar Ele como primeiro e último, melhor da sua história, você se derramar diante de Deus, porque a gente chora por tantas coisas. A gente chora e não é problema nenhum em chorar. Mas quantos de nós verdadeiramente estamos chorando pelo amor que Cristo derramou sobre as nossas vidas? Quantos de nós podemos lembrar do amor incondicional dele? Ele morreu pelos nossos pecados. E a gente não consegue entender isso porque nunca houve choro, nunca houve arrependimento. Mas a mensagem do Evangelho e das Boas Novas é essa: arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam perdoados. Todos nós temos uma meta, é morar na eternidade com Cristo. Davi tinha esse desejo de agradar sempre o Senhor. O Salmo 27 é dele, e outro salmo que diz também sobre isso: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem ser prósperos? Quantos querem entender o caminho do Senhor? Quantos querem entender que Deus tem porta aberta? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Jesus. Davi chega ao acampamento, e ele não foi inicialmente para lutar, ele foi para levar o almoço e a janta para os seus irmãos. Isso representa servir. O coração dele não estava na expectativa da luta nenhuma, ele estava lá para servir. Existe algo maravilhoso: aqueles que encontram propósito. Se você está numa fase de depressão, eu quero te dizer que o Senhor, Ele te livra da depressão. Comece a servir para você ver o quanto você vai melhorar. Porque eu já passei pela depressão. Eu já passei pelas crises terríveis de ansiedade. Mas quando eu entendi que servir é a melhor opção, eu melhorei. E se você considerar, pastor, eu quero um texto que fale sobre isso, então para mim, porque só a sua experiência não é suficiente, eu vou citar 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Seu pai Jessé o enviou para levar alimento. E ele faz uma pergunta que muda tudo naquele contexto. E ele olha: quem é, pois, este filisteu incircunciso? Essa palavra incircunciso, você pode perguntar: pastor, me explica isso rapidamente. Eu quero te explicar rapidamente. Essa palavra incircunciso vem de circuncisão. Circuncisão era o pacto que os meninos até o 8º dia faziam. Então esse pacto se fazia para provar e para mostrar que aquele menino era do Senhor, era do povo de Israel, e ele não era filisteu, não era circuncidado. Então ele não fazia parte do pacto de Deus. Então quem é esse que fica afrontando? Quem é esse ímpio? E lembra do termo ímpio que eu sempre ensinei aqui? O ímpio é aquele que não leva Deus a sério. Ele não estava levando o Deus de Israel a sério. Por isso, 1 Samuel 17, 26, Davi olha e diz: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? É de quem esse exército? Do Deus vivo. De quem é esse exército? De quem é essa igreja? De quem é a sua família? Você pode profetizar isso?
É isso que Ele quer que você faça. De quem é esse? De quem é esta igreja? Do Deus vivo. De quem é o meu trabalho? De quem é os teus sonhos? De quem é o teu caminhar? É isso que Ele quer que você declare. A minha vida, os meus sonhos, o meu coração é do Senhor. Quem é você para afrontar? É diante da prova, é diante do problema, é diante da dificuldade, é dizer quem é você, porque muitos já tentaram me subestimar, irmãos. Quantos, até quem participa no meio mesmo, subestimar. E ainda mais depois que a gente é chamado e vocacionado para o ministério, muita gente, você pastor, você subestima a autoridade ministerial, e não tem problema algum, porque quem me chamou foi o Senhor Jesus, e eu tenho certeza que uma palavra liberada é bênção, e eu quero liberar essa palavra na sua vida, no seu coração. O Senhor dos Exércitos está aqui, e Ele te abençoa, e Ele traz paz, Ele traz paz ao seu coração. Receba paz em nome de Jesus, receba a paz, porque o Senhor, o nosso general, Ele luta em nosso favor. Davi enxerga uma situação que todos viam, mas ele interpreta aquela situação de forma diferente. Todo mundo via o gigante, ele via diferente. Davi via alguém afrontando o Deus vivo. Todos viam um problema grande demais, Davi via um Deus que é soberano, grande demais para ser ignorado. E mais à frente Golias ameaça Davi, e ele responde: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A força dessa mensagem está aqui. Davi não entrou no vale confiando que ele tinha nas mãos, ele tinha as pedras, ele tinha fundo, mas ele entrou no vale sabendo que ele estava entrando em nome do Senhor dos Exércitos. Entre na batalha em nome do Senhor Jesus. Qual é a batalha que você vai ter que enfrentar essa semana? Entre em nome do Senhor Jesus. Quando você, olha, essa palavra, e eu sempre tento buscar da parte de Deus mensagens para que você seja alimentado aqui e edificado aqui no momento do culto, para você manifestar sua fé lá na semana. Palavras que fazem sentido no seu dia a dia. Então, entre na batalha declarando em nome do Senhor Jesus. E se o Senhor fechar uma porta, foi Ele que fechou, porque Ele tem 10 portas para se abrir lá na frente. Então não fique apavorado. Deus tem coisas boas. E você declarar em nome do Senhor: eu não vou porque eu sou forte, eu não vou porque eu sou bom, eu vou porque o Senhor me dá coragem. Nessa noite, tantas coisas boas que eu poderia ministrar ao seu coração, mas eu quero te dizer, querido irmão, que o vale revela como você enxerga Deus. Vamos ser sinceros, irmãos. No vale, no momento da prova, é onde o seu coração revela como você enxerga Deus. E eu sempre disse aqui, irmãos, coisas impossíveis na minha vida, que eles só aconteceram porque eu tive que apertar o botão player. Quero enxergar Deus maior do que o meu problema. Porque Deus é maior. O texto não esconde que os problemas são desafiadores.
O texto que nós lemos de Golias, a batalha representada ali, ela não esconde nada. Ele era um guerreiro experiente, estava armado, tinha presença. Havia um perigo real mesmo diante do povo de Israel. Mas a fé bíblica não é fingir que o problema não existe, irmãos. A fé bíblica não chama um gigante de pequeno. Ele não chama um gigante de pequeno apenas para parecer forte. Davi não negou a força do Golias. Ele apenas não deu a Golias a posição de Senhor. Ele não deu a posição de que era Senhor da vida. Ele direcionou ao Deus certo. E nessa noite eu quero dizer a você, qual é o tamanho do seu problema? Talvez você enfrente problemas emocionais. Talvez você enfrente problemas espirituais. Talvez seja físicos. Talvez você esteja aqui com alguma dificuldade de enfermidade. A pergunta que eu faço para você: qual é o tamanho de Deus na sua visão? Ele é maior. Você fala mais da crise do que ora, você fala mais do seu problema, do seu eu, do que da parte do Senhor. Começa a declarar. Começa a declarar quem é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é aquilo que te frustrou? O Senhor da sua vida é aquilo que tem te apavorado? O Senhor da tua vida é aquilo que tem te causado medo? Quem que é o Senhor da tua vida? O Senhor da nossa vida tem que ser aquele que reina, aquele que reinou ontem, reina hoje e reinará eternamente. Ele que tem que ser o Senhor da sua vida e da sua história. Você ouve mais as vozes que te desanimam do que a voz de Deus, então algum problema está acontecendo, porque Deus está falando nessa noite ao seu coração. E com muito temor e tremor, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade para pregar aqui nessa noite, mas eu quero te dizer isso: ouça a voz do Senhor Jesus. Não alimente aquilo que é negativo, aquilo que te distancia do propósito e do ideal de Deus, porque Deus pode estar dizendo: não tenha medo, não volte para aquilo que te destruiu, não negocie os meus princípios. O Senhor é o que está agindo. Então, não entre num vale com a armadura que você considera que foi emprestada. Porque tem coisas na nossa vida que são de outros e não nosso. Saul tentou emprestar a armadura que era dele, mas não era de Davi. Então não tenha ousadia de tentar buscar aquilo que é do outro. O outro que foi abençoado, então tem bênçãos diferentes na nossa vida. Por que tem que ser uma bênção? Fulano teve uma bênção na... Nós precisamos parar de sermos invejosos, de querer o que o outro tem. Vamos desejar o que o Senhor tem para nós. O Senhor tinha habilidades específicas na vida dele, de Davi. Davi foi na força do Senhor, naquilo que ele tinha de maior habilidade e experiência. Porque ele não matou o urso, não matou o leão na força da armadura, foi na sua habilidade. E isso acontece na nossa vida também, irmãos. E Deus está se revelando nessa noite. Que a armadura que nós possamos receber seja a armadura que está em Efésios 6. Sermos revestidos do Espírito Santo. E nessa noite eu quero fazer a conclusão, porque não dá mais tempo, né? Tanta coisa boa para compartilhar. Quantos estão sendo abençoados aí por essa palavra? Glória a Jesus.
Peça a Deus coragem para tirar o que não pertence a você. Porque a gente se agarra muitas das vezes com aquilo que Deus não tem planejado para nós. E Ele está nos livrando e a gente quer insistir naquele erro. Quero, mas o Senhor está mostrando outra coisa. Segue em frente. Os sinais de Deus. As coisas acontecem de forma muito natural. É natural, na dependência. Flui melhor quando a gente acalma o coração e começa a andar. Um dia de cada vez. Essa passagem revela e aponta para Cristo Jesus. Porque a questão é que Davi representa Cristo. Ele representa Cristo. Mais do que essa história possa ser de superação, eu quero te dizer que essa história, Davi, logo em seguida ele se tornou rei de Israel. E ele aponta para Cristo, porque quem entrou no vale para nos redimir, para nos salvar, foi Cristo Jesus. Na verdade, Davi aponta para Cristo, porque foi Cristo que ressuscitou e é Rei dos Reis. Ele quer que você conheça mais dele. Estar participando aqui é uma bênção, mas ter comunhão com Ele é muito melhor. Eu quero te fazer um desafio. De todas as coisas boas que eu poderia compartilhar aqui, quero te fazer um desafio. Você conhece o Rei dos Reis? Ah, pastor, eu conheço, sim. Conheço da igreja presbiteriana, mas não é sobre isso. Se você não conseguir sentir Deus aqui, quando você chegar na sua casa, feche a porta do seu quarto e fale com Deus no particular. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Se o Senhor é de verdade, mostra a tua glória. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Para que a minha vida faça sentido? Porque para a minha vida, a minha jornada, a minha caminhada possa fazer sentido e não ficar perdido, perdida. E o Senhor vai te revelar. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio, nós estamos no ano da oração, irmãos. Preste atenção, Davi não conta isso para engrandecer a si mesmo. Ele declara: o Senhor me livrou das garras. Então, a partir da oração, Deus vai te livrar também dessa agonia, dessa angústia, e talvez das coisas perdidas que o seu coração ou que a sua mente tenha formulado, porque o Senhor é Deus. A igreja de pé em nome de Jesus. O Senhor te livra. O que você tem cultivado no secreto, que sustentarei a sua fé no dia da pressão. Há batalhas que não se vence com a força humana. Não se vence. Por isso eu quero nessa noite declarar isso a você. Cristo está presente. Davi entrou no vale em nome do Senhor Jesus. Entre no vale em nome do Senhor Jesus. Rasga o teu coração. Sabe, irmãos, fingir para quê, né? Se Ele conhece o nosso coração. A gente não consegue esconder absolutamente nada dele, nada pega Ele de surpresa. Enquanto há razão, deixe o Espírito Santo fazer as perguntas certas e faça dessas perguntas
decisões e respostas que possam fazer sentido. Nós vamos orar. E se você puder, ore de verdade. Você está no lugar certo. Ore. Talvez Deus esteja dizendo hoje: pare de tentar ser alguém que você não foi chamado para ser. Pare de viver os sonhos dos outros. Eu quero revelar os meus sonhos. Para de sonhar os teus sonhos ou os sonhos dos outros. Eu quero revelar muito mais na sua vida. Quero revelar coisas profundas, coisas que o seu coração não consegue discernir, mas que eu dou discernimento. Vamos orar. Senhor Jesus, muitas das vezes nós carregamos tantos dilemas, e nós fazemos hoje uma decisão de verdade. Nós nos voltamos diante de Ti, Senhor. Nós enfrentamos os problemas na força do Senhor, não na força do nosso braço. Eu não quero viver para parecer mais forte, Senhor, porque Tu sabes o meu coração e sabe o coração dos meus irmãos. Nós queremos viver com o objetivo de Te agradar, Senhor. Nós queremos viver para que todo o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas possa fazer sentido. Mostra, Senhor, os Teus desígnios. Os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos não conseguem alcançar os Teus projetos. Os Teus caminhos são maiores do que os nossos. Por isso, ó Pai, que a revelação da Tua graça sopra sobre nós, sopra sobre o nosso coração, e que haja um despertamento espiritual da Tua parte, ó Pai, nesta noite. Nós consagramos as nossas vidas porque nós Te amamos. Obrigado, Jesus, porque nós estamos na Tua casa e nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos sentir o Teu abraço aquecendo os nossos corações. Nós Te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas e nós conseguimos, ó Pai, a Tua igreja consegue sentir a Tua graça. Como é bom Te glorificar, Te exaltar, Jesus. A Tua igreja começa a sentir o toque do Teu Espírito Santo com gratidão. A Tua igreja nesta noite começa a expressar com seus lábios aquilo que o Senhor tem revelado dia após dia nas nossas vidas. O Senhor tem mostrado os Teus caminhos e com o coração aberto nós queremos romper em fé. Nós desejamos, ó Pai, viver o melhor das nossas vidas, sonhando os Teus sonhos, sonhando, ó Pai, amando o que o Senhor ama. Nós desejamos, ó Pai, que nesta semana o Senhor se revele poderosamente nas nossas vidas. Por mais que venhamos a ver com os nossos olhos naturais, nós, ó Pai, pedimos que o Senhor unja os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a Tua grandeza e declarar que há Deus em Israel. Nós vamos declarar, Senhor, com ousadia, que há Deus na nossa casa, que há Deus nos nossos sonhos, que há Deus no nosso trabalho, que há Deus em todas as áreas que nós estivermos inseridos. Há Deus em Andradas, há Deus em Minas Gerais, há Deus no Brasil e nas nações, um Deus que sustenta a história com as suas mãos, um Deus todo-poderoso, da qual nós glorificamos com temor e temor. Nós declaramos com fé, porque Tu és santo, Tu és grande e Tu és poderoso, ó Pai, digno da nossa adoração e do nosso louvor. Por isso nós cantamos com ousadia, rompendo em fé. Aleluia.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo, sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Obrigado, Jesus. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo, sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé em nome de Jesus, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo, sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Fortalece teu povo nesta noite, Senhor. A tua igreja nesta noite. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai romper em fé. Amém. Diga aí, se você tem liberdade
né, com o irmão ou irmã do seu lado, diga: Deus estará com você nesta semana. Diga aí, palavras de bênção. O Senhor te abençoe. Diga que haja prosperidade em todo o seu caminhar, né? Glória a Jesus. Quarta-feira nós vamos orar por ela, então, por gentileza, vem cá, nós vamos orar por você. Cadê a Serena para dar parabéns? Está lá embaixo, não tem problema, vamos cantar do mesmo jeito. Vem cá, vamos orar por você. Pode subir aqui que é mais legal, né? Glória a Jesus. Nós vamos orar por você, para que tudo possa correr bem. Você parece muito a sua irmã, né? Que coisa boa, né? Que Deus te abençoe. Vou convidar a Helena aqui para orar por você. Nós vamos orar e declarar. Tem mais gente aniversariando, que vai aniversariar, né? Nós vamos orar. Levante sua mão direita, profetizando a bênção sobre a vida dela, que tudo possa correr bem, que haja um mover de Deus sempre. Que Deus te abençoe desde o alto cabeça à planta dos pés. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida da Daniele, Jesus, que está aqui, Senhor, na tua casa, irá fazer mais um ano de vida. Senhor, que o maior presente da Daniele seja a tua presença, a tua unção, a tua bênção na vida dela, Senhor. Que seja um milagre, Senhor, que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz, o milagre da salvação. Nós declaramos sobre a vida da Daniele, Senhor, todas as tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor escreveu, Senhor, no livro da vida dela, segundo a tua vontade, se cumpra, Senhor, e que ela possa viver, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado e irá fazer na vida dela, Senhor. Abençoe a Daniela, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, com a tua vida, com a tua paz, com a saúde que o Senhor conquistou naquela cruz para nós. Enche ela, Senhor, enche o coração e a mente dela da tua presença, da revelação da tua palavra, Jesus. Que ela possa, Senhor, a cada dia viver como nós louvamos, rompendo em fé, Senhor, diante de Ti, diante, Senhor, do mundo e de todas as situações. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos pela vida da Daniela, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, certo? Mais do que uma boa semana, uma mega, hiper, power semana abençoada. Amém. Se alguma coisa acontecer, o Senhor Jesus está no controle. Receber a bênção apostólica, né? Depois que eu dei a bênção apostólica, não vá embora antes de dar pelo menos 5, 6 abraços, 7 abraços. Que há poder no abraço, hein? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, né? Não? Todos são de casa, né? Todos hoje estão pela primeira vez aqui, né? Hoje estão. Né? Não, tem gente que já veio de manhã, é verdade. Aê, boa, legal, é verdade. Ó. Tem gente que veio de manhã. Escola Bíblica Dominical, sempre 9 horas da manhã. Substância, viu? Venha, participe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor do nosso Pai, e as consolações e a unção e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos digam: Amém. Amém, Pai.
tuas águas tranquilas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu vou ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com o seu cajado ele toca em mim e me conduz aos seus pastos verdes, onde eu posso descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me reconcilia com os meus inimigos, me unge com óleo, me exalta, me abraça e ainda me chama de amigo. Jeová